Graça e paz, meu amado irmão, gratidão, damos a Deus pela oportunidade de viver um novo dia, em especial a gente poder parar para poder meditar na palavra do Senhor. Hoje, dia 16 de maio de 2025, primeiramente eu quero reservar uma parte do meu devocional para poder aqui celebrar com muita alegria o aniversário do meu tio Francisco Hélio Braga, um cara muito querido por todos nós, né? Uma alma, vamos dizer assim, que a gente anseia muito, que possa, vamos dizer assim, reconhecer o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Meu tio, nós o amamos, uma pessoa super especial, muito prestativa. Mas em relação à fé, não sei se na verdade é em fé em Cristo ou a sua descrença na estrutura, nós conhecemos nossa estrutura religiosa, né? Pelas imperfeições que as igrejas, eu falo denominações, estruturas, elas acabam se apresentando. Isso no coração dele acaba afetando a forma como ele olha para Deus, ou ele olha para, vamos dizer assim, para aquilo que as igrejas apresentam. Ele acaba olhando para Deus mais como um produto do que efetivamente como seu pai, ou como seu criador, ou como aquele que ele necessita buscar, vamos dizer assim, socorro, buscar amizade, buscar relacionamento. E isso nos deixa bastante preocupados, até porque a sua esposa, minha tia Zizi, ela já tem uma longa carreira dentro do Evangelho, mas tem esses percalços, né? Ela não conseguiu entrar, vamos dizer assim, ela não conseguiu, com o seu testemunho, ainda conseguiu, vamos dizer assim, plantar a palavra do Senhor ali dentro para que o próprio Espírito Santo possa ir atuando, né? Possa atuar. Mas tanto ela quanto nós aqui que amamos o nosso tio, almejamos, ansiamos em Cristo que esse dia aconteça. Mas independente disso, nós o amamos, ficamos felizes pelo Senhor estar lhe dando um novo dia, um novo momento na sua vida, uma nova oportunidade, e que o Senhor possa ser feliz. Lembrando que essa felicidade verdadeira, não só para o Senhor, como para toda a sua família, para o Senhor e seus filhos, para sua esposa, para sua casa, é na verdade estabelecer uma vida em Deus e uma família em Deus. Tá bom, meu tio? Fique com Deus. Amo o Senhor. Um grande beijo. A nossa meditação no dia de hoje, 16 de maio de 2025, vai trilhar pelo livro de Jó. Jó, capítulo 23. E o nosso versículo de trabalho é o versículo 10. E nele está escrito: mas ele sabe o meu caminho, prove-me e sairei como ouro. Maravilha, maravilha, maravilha. Que bênção. Ele quem? Deus sabe o que? O caminho do seu servo Jó. E Jó diz: prove-me e sairei como o ouro. Como o ouro, com o mesmo valor, vamos dizer assim, com a mesma qualidade, sairei de forma especial. Essa é a resposta que Jó está dando para ele, faz na sua terceira acusação contra Jó. Você, por acaso, já viu os nossos outros devocionais da Bíblia, dos outros livros anteriores a Jó? Você, por acaso, tem acompanhado os nossos devocionais, capítulo a capítulo, que nós temos feito em cima do livro de Jó? Ou é o primeiro momento que você se depara com isso aqui, você parou aqui por um acaso? Ou você verdadeiramente tem essa expectativa de repente, qual vai ser o próximo devocional? Tem sido maravilhoso, tem sido abençoador, então não tem me servido para nada essas mensagens não tocam o meu coração, ele não sabe de nada. Qual é o sentimento quando você recebe os nossos devocionais? E Jó, então, Jó responde. Se você olhou o nosso devocional de ontem, você vai entender o que nós estamos falando, das acusações. Jó responde. E Jó, ele começa dizendo muito claramente que a sua boca, ou seja, a queixa que Jó leva, ou que os seus amigos ouvem, não é uma queixa destinada a eles, é uma queixa destinada ao Senhor. Porque ele se encontra em amargura, ele se encontra... E a violência, ou seja, as doenças, as pragas, aquilo que putrefa o seu corpo, ou apodrece o seu corpo, ela está lá, cada vez mais se agravando. E o pior é que elas são muito mais rápidas, são muito piores do que o próprio gemido de Jó. Então ele já começa dizendo assim, então ele diz assim, olha, eu tenho o direito de me queixar. Mas aí Jó muda completamente, né, o foco, dizendo assim, olha, você estava vendo por esse lado, mas eu quero te dizer o seguinte, que na verdade tudo o que eu queria era expor a minha causa e os meus argumentos perante o Senhor. Jó, ele quer se fazer ouvir por Deus. Porque Jó é aquilo que a gente vem dizendo sempre. Ele não entende. As dores, os gemidos, tudo isso é angustiante. Mas a maior angústia que Jó está passando, muito maior, inclusive, que as doenças e os açoites, as acusações injustas dos seus amados irmãos, amados amigos, eu digo acusações injustas porque esses amigos também não tinham uma compreensão assim como Jó não tinha. A questão é que eles estão em pontos divergentes, eles estão em pontos opostos do mecanismo de definições do propósito ou do porquê Jó passava por aquilo. Os seus amigos se pautavam-se na ação perversa, na ação errada, ou no mau testemunho, ou nas iniquidades praticadas por Jó. E Jó, por sua vez, via a sua vida com retidão, via a sua vida com temor diante do Senhor, via a sua vida com a preocupação de estar, vamos dizer assim, alinhado à obediência à palavra daquele que ele tinha como Deus.
São dois pontos diferentes. Mas nas argumentações, tanto de um quanto de outro, nós vemos verdades. Só que às vezes a verdade está mal aplicada. Principalmente a verdade dos seus amigos, que colocam verdades, mas sobre um foco errado, sobre um prisma errado, sobre um objetivo errado, façam que essas verdades elas sejam desprezíveis. E Jó se coloca então, dizendo o seguinte: eu preciso me apresentar diante do Senhor para que ele apresentar o argumento. E ele quer se apresentar porque diante do Senhor, conforme está lá no versículo 5, ele diz assim, quando ele estivesse diante do Senhor, e ele apresentasse seus argumentos, ele teria, como ele diz assim, saberia as palavras com que ele me responderia. Ou seja, eu teria as respostas de Deus. Eu seria atendido no meu clamor. Eu seria atendido na minha maior necessidade. E Jó complementa, e entenderia o que me dissesse. Jó não tinha propósito de entrar em contenta com Deus, ou que Deus entrasse em contenta com ele. Jó só queria compreender. Porque Jó entendia que a grandeza do poder de Deus não era para continuar açoitando, não era para continuar lhe maltratando, não era para continuar mutilando seu corpo, nada disso. A partir do momento que Jó compreendesse tudo isso, Jó saberia que aquele Deus que aparentemente está sendo injusto com ele, seria um Deus que cuidaria dele. Seria um Deus que sempre cuidou dele. Seria um Deus que se fazia ou que se faz presente o tempo todo com seu filho. Jó, nas suas palavras, esse capítulo 23 ele é muito lindo. Jó, no entanto, diz, no momento, Jó entende, conforme a gente entende ali no versículo 8, que ele diz assim, eis que se me adianto, ali não está, se torna para trás, não percebo, se opera a mão esquerda, não vejo, encobre-se a mão direita e não diviso. Jó encontra-se nesse momento, num percalço, ele não consegue encontrar o Senhor, porque o Senhor se faz silente, os seus olhos não conseguem enxergá-lo, a sua vida não consegue dar os frutos do amor de Deus, porque agora ele sente como se estivesse sendo tratado pela ira de Deus. Mas ele entende que tudo que ele quer é ter o direito de falar com o próprio Deus. E este Deus lhe explicar e ele entender. Jó não quer contenda. Mas Jó, ainda assim, vê que esse Deus aparenta estar contra ele. Porque lá no versículo 16 diz assim, porque Deus macerou o meu coração e o Todo-Poderoso me perturbou. E é exatamente esse poder, essa ação de Deus sobre Jó, esse distanciamento que ele não entende, esse silêncio que lhe aflige, tudo isso associado às doenças, associado ao comportamento dos amigos que lhe maltratam em palavras e que lhe acusam, é que Jó sofre. É que Jó sofre. Mas ainda assim, Jó continua fiel e continua esperançoso de uma resposta de Deus. Que a graça de Deus e Pai Todo-Poderoso e Misericordioso possa nos manter firmes e esperançosos em Deus como Jó o tempo todo se mantém. Fica na graça de Deus, na proteção do Pai, você e sua família, que Deus nos cuide, meu irmão.